Bom dia, garotada da Escola Mestre Jesus, 7º ano. Aqui é o professor Newton e a gente vai dar continuidade, prosseguimento aqui ao nosso assunto. Estamos falando de povos pré-colombianos. Na última aula, conversamos a respeito da chegada de Cristóvão Colombo, conversamos a respeito de quem de fato seriam os primeiros ocupantes da América, conversamos a respeito dos maias. Entendemos aqui, né? Eu mostrei para vocês encontrar aonde ocorreu o Império Azteca, que nós vamos falar hoje, o Império Inca, que nós também iremos falar hoje, e na última aula nós falamos justamente sobre os maias que não chegaram a formar o império, tá? Eles eram, o povo maia era na verdade aí formado muito parecido com quando a gente estudou sobre Grécia. Eram cidades-estados, né? Eram cidades independentes, com suas próprias normas, suas próprias leis, certo? E sua própria organização social. E aí hoje a gente vai falar, né, dos incas e os astecas. Então vamos lá. Astecas. Gente, os astecas viveram aí onde atualmente hoje seria o México, tá? Nós temos aqui algumas ruínas que representam também centros urbanos dos astecas, certo? Aqui o calendário atribuído a eles. O império durou cerca de 200 anos e ele continha aí em torno de 600 milhões de habitantes. E aí entra uma questão que geralmente paira na mente dos alunos na hora que a gente está falando sobre isso, né? É a questão do, poxa, se eles tinham tantas pessoas, como é que eles conseguiram ainda ser dominados, né? Por que que eles não conseguiram vencer os espanhóis, não conseguiram vencer os europeus? E daqui a pouco a gente vai explicar que nessa dominação, gente, existiu uma crença meio mística. Eu vou falar logo, quando a gente estudou sobre o contato entre portugueses e indianos, né, a gente percebeu que os portugueses conseguiram impor a sua vontade sobre os indianos, porque os indianos, pela crença religiosa deles, eles não conheciam alguns elementos culturais europeus e eles acabavam olhando para os europeus e acreditando que eram figuras místicas, né, figuras mágicas. E aí eu dei o exemplo para vocês que eles não conheciam o pão e o vinho, e quando eles viam os portugueses se alimentando disso, no caso lá da Índia, eles acabavam acreditando que eles se alimentavam de pedras e tomavam sangue. E isso causava um certo temor, e isso foi primordial para que os portugueses conseguissem impor a sua vontade sobre os indianos. Algo parecido vai acontecer aqui quando a gente fala de povos pré-colombianos. Eles também vão tentar e vão pensar que esses espanhóis eles tinham algo de místico, algo de mágico, principalmente pelas caravelas que eles utilizavam para navegação, algo nunca visto por esses indígenas e algo que para eles era gigantesco. Utilização de pólvora, de armas já de fogo, certo? Então são alguns elementos que vão, imagina, eles não estavam acostumados a lutar usando muitas vezes instrumentos de pedra, né? Lâminas feitas com pedra, instrumentos feitos de madeira, e agora eles enxergavam pessoas que apontavam para as outras, e depois de um grande estrondo essas pessoas acabavam morrendo, acabavam se ferindo. Hoje pra gente a gente sabe que isso é a utilização de arma de fogo, mas para eles era algo extremamente novo, era algo que eles não conheciam, certo? Então por isso, por essa ideia mística. E a outra questão é o seguinte, a gente vai falar, depois a gente vai falar um pouco sobre a vestimenta deles, que vocês vão entender na hora de uma batalha como isso prejudicou o exército também. A capital aí do Império Azteca era Tenochtitlan. Essa é uma cidade, mas existiam outros centros urbanos também importantes, certo? O exército era muito bem organizado. Esse Império Azteca ele se fortalece através da conquista de povos que estão ali próximo,
tá? A Tenochtitlan. No caso, esses povos conquistados depois eram obrigados a pagar impostos para os astecas. Então percebe que um império formado por povos dominados pode acabar, e esse é outro ponto que também vai favorecer para a dominação desses povos, é que eles não eram unificados, certo? Então, no momento que os astecas conseguem dominar outras regiões, essas outras regiões são obrigadas a pagar impostos. Então, é passível de entender que esses outros povos não gostam dos astecas, não concordam com essa dominação. E essa separação entre o dominador, no caso os astecas até então, e os dominados, vai justamente ser primordial no momento que os espanhóis forem para a batalha contra os astecas, certo? A produção e o comércio ocorriam em todo o império. Vamos lá, continuando. Isso aqui é um calendário, tá, gente? Isso aqui é um calendário. Acho que eu já havia falado, né? Então, desculpa. Prosseguindo. Sociedade asteca. A sociedade asteca, gente, ela era militarizada, tá? E era justamente por ser uma sociedade militarizada que eles conseguiam conquistar outros territórios. E eles adoravam muitos deuses, tá? Eles eram politeístas e eles também invocavam forças de animais. E aí a gente tem aqui algumas representações onde eles aparecem, por exemplo, a águia, o crocodilo. Esses animais, eles se vestiam acreditando que iriam incorporar aí as melhores características desses animais. Um destaque, gente, para as cores utilizadas aí pelos comandantes do exército dos astecas. Mas parece aqui pra gente uma fantasia de carnaval. É isso que eu quero que vocês entendam, gente. É algo chamativo demais. Então o que acontece? Os soldados que utilizavam esse tipo de roupas, essas cores, eram aqueles que eram os mais importantes, eram aqueles que comandavam o exército dos astecas. E aí os espanhóis, quando perceberam isso, que os comandantes utilizavam essas roupas mais, digamos assim, extravagantes, vão começar a ser os alvos do ataque dos espanhóis. Então, em meio a uma batalha, os espanhóis facilmente identificavam quem comandava o exército asteca. E eliminando quem comanda, as tropas acabam ficando desordenadas e aí se tornava mais fácil dominá-las, certo? Eles utilizavam escudos, armaduras, lanças, espadas, principalmente, como eu disse até ainda há pouco, feitos de madeira e pedra. Esses soldados, depois de conquistarem um território, eles eram recompensados, tá? Com terras, escravos, riquezas e até mesmo títulos de nobreza. Ou seja, era muito importante para os astecas essas batalhas, essas guerras de conquista. O imperador, ele não nascia sendo imperador, ele era escolhido por um conselho, tá? Um conselho aí dos mais importantes. A sociedade era hierarquizada, ou seja, existia uma hierarquia, existia uma ordem de importância, digamos assim, onde você tinha no topo da pirâmide, lembra, sempre que a gente conversa sobre sociedade, a gente fala sobre pirâmide, né? Então aqui, ó, botar um azul papão. Aqui, ó, no topo da pirâmide você teria os nobres, certo? Abaixo dos nobres, os funcionários reais. E abaixo dos funcionários reais, agora sim, o restante da população. Então essa era a hierarquia social aqui dos astecas. Eles se organizavam e existia a divisão sexual do trabalho, ou seja, existiam aquelas funções que eram destinadas às mulheres e as funções destinadas aos homens, certo? Por exemplo, cuidar da agricultura era uma atribuição masculina, tudo bem? Prosseguindo, aspectos da vida cotidiana dos astecas ainda, para a gente finalizar essa parte. Os astecas, gente, eles eram politeístas, como eu já disse,
e eles adoravam deuses que eram representados por forças da natureza. Entre esses deuses, eles tinham um principal, que era o Quetzalcoatl, conhecido também como serpente emplumada, significa serpente emplumada, que seria o deus da sabedoria, certo? Segundo eles, os deuses precisavam de sangue humano, os deuses se alimentavam de sangue humano, então era necessário que esses sacrifícios fossem feitos para agradar os deuses. Eles acreditavam que uma má colheita ou um período, por exemplo, de eclipse poderia simbolizar que os deuses estavam insatisfeitos. Então eles faziam rituais humanos, e aqui nós temos uma imagem representando alguns desses rituais com o objetivo de adorar a esses deuses, certo? Eles elaboraram um calendário, tá aqui, esse é aquele calendário que eu mostrei lá na frente, só que lá ele tá todo colorido e aqui ele tá na forma de pedra, meio como ele de fato era, bem aqui, tá? Certo? Esse foi o calendário com 365 dias, gente. Olha a relação. Daqui a pouco a gente vai ver o calendário dos Incas, que eles também elaboraram um, que era dividido em 12 meses. Então aqui os astecas existia um calendário dividido em 365 dias, certo? Depois eu vou botar esse exercício lá. Vamos terminar aqui falando dos Incas. Tá? Os Incas, para a gente finalizar a aula de hoje. Gente, os Incas, eles habitavam territórios da América do Sul, basicamente onde hoje ficam ali algumas partes do país do Equador, Chile, Peru, Colômbia e Bolívia. É um império que vai durar cerca aí de 200 anos também, assim como o dos astecas, e eles vão ter 12 milhões de habitantes, né? Vão ser o dobro, né? Quando a gente falou dos astecas, se eu não me engano, eram 6 milhões, e eles são 12 milhões de habitantes. A capital era a cidade de Cusco. Quando chega aí no século XIV, mais ou menos, né, da era cristã, os Incas vão começar a conquistar povos que viviam aos arredores de Cusco. Em relação a isso, é muito parecido com o que aconteceu lá com os astecas, certo? E aí, esses povos conquistados serão dominados e eles vão ser obrigados a pagar tributos. Esses tributos poderiam ser com produtos, por exemplo, produtos agrícolas, poderia ser com trabalho também, certo? E eles eram obrigados a falar a língua inca. Então a gente tem uma outra imposição a esses povos. O império ele vai ser formado por diferentes culturas. Lembra que eu falei lá no outro que isso vai prejudicar na hora de unir forças contra os espanhóis? Pois é, a mesma coisa acontece com os Incas. Eles também são formados por diversos povos, por diversas culturas. E isso será utilizado pelos espanhóis no momento apropriado, certo? O império, eles praticavam comércio, basicamente o comércio de escambo. Isso aqui também serve lá para os maias e para os astecas, certo? Comércio de escambo, vocês sabem já o que é, né? Um comércio baseado em trocas. Não existe dinheiro nesse comércio, e sim troca troca de produtos, certo? Cotidiano dos Incas. Governo. Diferente lá dos astecas, onde o imperador era escolhido por um conselho, né, por uma assembleia, já com os Incas, esse imperador, ser imperador era um cargo hereditário e vitalício, ou seja, era um cargo que passava de pai para filho, e esse que assumia deveria ser o imperador durante a vida inteira, certo? Atahualpa foi o último imperador inca, foi ele que foi aí capturado pelos espanhóis e depois executado. A base da economia inca era a agricultura. Você tem centros urbanos incas que apresentam palácios, no caso, a maior parte, a nobreza ela se estabelece nesses centros urbanos, e você tem povoados com casas mais simples por restante do povão. Lembra que o império dos Incas é uma extensão de terra bem grande. Se a gente for voltar aqui para ver no mapa, um minutinho só, vamos lá, aqui ó. Aqui.
Olha só a extensão do império aqui, né? Algo, todo esse litoral aqui do Pacífico, certo? Então, onde a gente parou? Aqui, certo? Eles inventaram, gente, uma forma de contagem, de calcular e de registrar informações importantes que a gente chama de quipos. É isso aqui do lado, ó, gente. É como se fosse uma calculadora indígena, uma calculadora inca. Então, cada quantidade de nós representava uma numeração, que ao final representava um número, uma somatória. Então, gente, é uma cinta, né? Aqui, uma corda, e aí você tinha outras cintas, outros fios amarrados, e a partir disso eles acabavam representando os seus cálculos, né? Olha, ou seja, essa corda aqui, ela é igual, tá? A DCBA, e aí ela tinha todo um sistema aqui. Dei uma olhada porque eu não sei dizer de que forma acontecia essas contagens. Eu acho que era por nó, né? 2 nós valia 2, 3 nós valia 3. Pelo menos é o que dá pra gente entender olhando aqui a imagem, tá? O Quechua era a língua oficial do Império. Importante, tá? Quando a gente falou lá que eles eram obrigados a falar o Inca, era o Quechua. Ainda é a língua oficial, por exemplo, do Peru e do Equador e Bolívia, tá? Ou seja, até hoje é uma língua muito presente, certo? É uma língua pré-colombiana, mas ainda é muito presente nesses países. Existiam os amaltas, que eram os sábios professores incas. Se existiam professores, então existiam já escolas, isso mesmo, os incas já tinham um sistema educacional, onde você tinha na ponta o professor e na outra os filhos da nobreza, os filhos dos nobres, eram esses que frequentavam a escola, não eram todas as crianças, certo? Conheciam a matemática, a astronomia, tanto é que construíram o calendário de 12 meses, uma divisão também semelhante com a que nós temos hoje. Eram politeístas e adoravam principalmente o deus Sol, chamado por eles de Inti, certo? Dominação dos Incas. Gente, apesar do tamanho, eles foram facilmente dominados. Eu já falei alguns motivos para vocês disso. Na década de 1820, o Francisco Pizarro, o grande conquistador espanhol, ele vai chegar ao território Inca. E a estratégia utilizada para a dominação seria a mesma. Ele vai aí encontrar povos dominados pelos Incas que queriam ser livres, que queriam ser libertos. E aí eles vão acabar se aliando a esses povos para ter um número maior na hora da batalha contra os Incas. Eles vão estimular disputas internas. Lembra? Dividir para conquistar. Então vamos dividir o território Inca entre aqueles, quem são os Incas e quem são os dominados pelos Incas. São esses dominados que vão ajudar a gente na hora de dominá-los. É claro que no fim todos perderam, com exceção dos espanhóis, que conseguiram dominar todo o território, tá? Em 1533, Atahualpa foi condenado à morte. Essa imagem aqui representa esse momento em que ele teria sido preso, né? Então você teria Atahualpa aqui, o último imperador dos Incas, e aqui, ó, os elementos do clérigo na hora da batalha e da Espanha, entre a cruz e a espada. E aí depois ele foi executado. O que é que os europeus buscavam aqui na América, gente? Já conversamos sobre isso, né? Os motivos para as grandes navegações é buscar riquezas, principalmente metais preciosos, porque naquele tempo o país que tivesse uma maior quantidade de metal precioso era considerado o país mais rico, certo? Então eles buscavam metais preciosos e no caminho qualquer coisa que pudessem comercializar na Europa e com isso enriquecer mais rapidamente.
O confronto entre europeus e povos indígenas foi desastroso, principalmente para os povos indígenas que tiveram seu território invadido, que tiveram suas etnias dizimadas, que não tinham condições de lutar igualmente, não porque eram atrasados, e sim porque não tinham as mesmas armas. As armas dos europeus eram mais potentes e isso prejudicou muito a resistência desses povos indígenas, que morreram não só de forma violenta, mas também através de doenças que também foram trazidas para cá pelos europeus. Certo? Gente, por hoje é isso. Ficam 2 exercícios aí, tá? O exercício que a gente passou aqui sobre os astecas da página 45 e aqui 45... Ah, tá aqui, eu já tinha botado, desculpa, me enganei. 45 e 49, são essas 2 páginas e hoje a gente encerrou essa parte. Na próxima aula a gente já entra com outro capítulo. Fique com Deus e até a próxima.